Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Motivo de alegria por nós estarmos mais uma vez reunidos no propósito de adorar e enaltecer o santo nome do Senhor Jesus. Nome esse que tem poder nos céus e na terra. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor, pela confiança que tem nos dado. Obrigado, pastor, uma vez mais. Também na pessoa do irmão Josenildo. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Deus abençoe o seu departamento de ação social. Que o Senhor possa dar graça, possa dar crescimento, que nós possamos alcançar mais vidas por intermédio das nossas obras. Também quero agradecer a você que escolheu o melhor momento, o melhor lugar para estar nesta hora, que é estando na casa do Senhor, para juntamente com os irmãos, conosco, adorar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Queridos, sem mais delonga, pois as horas não nos espera, convido a você a fazer menção, aproveitar que já tem alguns em pé, abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 36. Enquanto que os irmãos acham, eu também gostaria de louvar a Deus pela vida da minha esposa, pois hoje ela está acolhendo mais uma rosa no jardim da sua existência, e eu sou grato a Deus pela esposa, pela mulher que Ele tem me proporcionado. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e estendê-la, porque eu quero você no meu lado até a morte o separe, irmãos. Amém? Rapaz. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ora, havia em Jope uma discípula. Bora dizer, discípula. 1, 2, 3 e... chamada Tábita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras. Bora repetir? 1, 2, 3 e... cheias de boas obras. E fazia o bem. E aconteceu que naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo lavado, colocaram-na em um quarto alto. Até aqui é o suficiente, irmãos. Podemos assentar, glorificando a Deus. Prometo ser bem breve. Irmãos, capítulo 36 de Atos, especificamente a partir do verso 36, capítulo 9 e o verso 36, vai narrar a história de uma mulher. Mulher esta que a Bíblia enfatiza em dizer que era cheia de boas obras. Só que, chegando naqueles dias, quando a Bíblia fala naqueles dias, é um dia difíceis. São dias difíceis. A Bíblia fala que Dorcas, na tradução grega, quer dizer, Dorcas, também é chamada por Tábita, que na tradução aramaica são dois nomes, mas a mesma pessoa. Ela ficou enferma e ao ponto de vir a óbito. Só que a Bíblia fala que Tábita ou Dorcas era cheia de boas obras, ao ponto que a Bíblia enfatiza que ela era chamada de discípula de Cristo. Acredite que, esfolheando a Bíblia Sagrada, foi a única vez que vi explicitamente a Bíblia ou alguém dizendo sobre uma mulher chamada de discípula.
Dorcas era conhecida por uma mulher que ajudava ao próximo. A partir do verso 36 fala que ela ajudava dando esmolas e confeccionando roupas, quem sabe túnicas, quem sabe blusas, quem sabe vestidos, e ela alcançava a classe de pessoas menos desfavorecidas da sociedade, pessoas pobremente falando, de finanças, mas isso também reflete em nossas vidas. Nós sendo discípulos de Cristo, como estão as nossas obras? Nós sendo discípulos de Cristo, o que eu estou fazendo com as minhas obras? Pois eu tenho fé, pregador, sim, e as obras, como estão as nossas obras? Porque a Bíblia fala que a fé é importante, mas sem as obras ela é? Sem as obras ela é? Ou seja, é uma mão de via dupla. Para mim dizer que tenho fé, ou seja, se eu exerço fé, eu tenho que ter obras. Voltando à história, os irmãos, sabendo que Dorcas morreu, ouve falar de um homem, de um discípulo de Cristo. Que discípulo é esse? Pedro. Ele estava em Lida e horas antes já tinha operado um milagre na vida de Enéas. Homem esse que era coxo há 8 anos. E logo após que ele operou esse milagre na vida de Enéas, chegaram 2 mensageiros de Jope com a mensagem que era urgente, que não podia esperar, porque Dorcas já tinha falecido, ou seja, já era emergência máxima, não tinha tempo a se perder. Chegaram perto de Pedro e falaram: ei Pedro, Dorcas, a nossa irmã está morta, e sabemos que o poder do Deus que você serve, sabemos no poder que o Deus que nós servimos, e sabemos que por intermédio de você Deus pode fazer algo extraordinário. Irmãos, lendo essa história eu fiquei frisado, perplexo por tanta fé que havia naqueles homens, naquelas pessoas. Porque o costume é, quando morre, prepara o velório e segue-se o enterro. Foi assim na vida de Lázaro. Adoeceu, morreu, sepultaram. Mas na vida de Dorcas foi diferente. Aquelas pessoas tinham fé que no Deus que operava na vida de Dorcas, influenciando ela a confeccionar roupa, ajudar, sabia que o Deus tinha poder para trazer ela de volta à vida. Ou seja, as nossas obras podem sim movimentar as mãos do nosso Deus. Não pense em você que as boas obras que fazemos passam desapercebida. Não, tudo é anotado no livro de Deus. Agora você pare para imaginar um pouco comigo. Olha a grandeza da fé desses homens. Sabendo que a sua irmã em Cristo Jesus estava morta, mesmo assim recorrer à última instância. É por isso que eu falo e vou repetir: quando acaba a minha força, quando acaba a sua força, quando acaba a minha limitação, quando eu me limito, é aí que entra aquele que não tem limitação, é aí que entra aquele que é a última instância de tudo que tem fôlego de vida. E esses homens sabiam que tinha ainda uma instância, não terrena, mas celestial. Foram até Lida, encontraram a Pedro e falaram: ei Pedro, vamos com a gente até Jope. Vou te falar uma história, isso não está na Bíblia, mas quem sabe eles falaram assim: olha, lá em Jope tinha uma irmã, Pedro,
Pense numa mulher de boas obras. Quem sabe eles disseram assim: ei, Pedro, mulher essa que Deus usava para levar alimento aos necessitados. Mulher essa que era cheia do Espírito Santo, porque amor é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que tem Deus e consequentemente vai carregar o amor no seu coração, e por consequência de ter aceitado a Cristo e por ter amor no seu coração, é questão de tempo para o Espírito Santo fazer morada nessa vida. Ei, Pedro, ela era a esperança de muitas pessoas. E a Bíblia fala que Pedro atendeu o convite, irmãos, e foi até Jope. Chegando lá, a Bíblia fala que a primeira vista que Pedro teve foi suas irmãs no quarto mostrando a Pedro, falando: olha aqui, Pedro, olha as roupas que a nossa irmã fazia. Olha aqui, Pedro, as boas ações, as boas obras que Dorcas fazia. Como que quem diria dizer: Pedro, ela tinha obras, ela tem valor. Pedro, pelo amor de Deus, socorre-nos. Era um elo forte na nossa corrente. Pedro, ela influenciava por intermédio da sua vida, o amor ia se espalhando. E Pedro, a Bíblia fala, irmãos, que ele não pediu, simplesmente fez com que elas saíssem do quarto. Dobrou-se os seus joelhos e orou a Deus e falou: ei, Tabita, levante. E a Bíblia fala, irmãos, que Tabita levantou-se. Pedro pegou-se pelas mãos e levou até aquelas pessoas. Como que quem quis dizer, falando assim: ei, quem planta boas obras vive o extraordinário, que mesmo que esteja morto, voltará a viver. O que eu tiro daí, pregador? Tiramos que as tuas obras vão impulsionar você viver o extraordinário de Deus. Quem vive ação social, quem vive no mundo do amor, quem vive plantando boas ações, vai ser regado de uma vida de extraordinário. Vou repetir: quem tem uma vida regada de boas ações, vai ter uma vida regada do extraordinário. Extraordinário esse que mesmo que alguém na sua vida faleça, Deus tem o poder de ressuscitar. Extraordinariamente falando, que mesmo que tudo está dando errado, a qualquer momento vai ressuscitar e dar certo. Extraordinariamente falando, que aquilo que não deu certo vai dar certo, porque Deus é Deus e a última palavra ainda é quem dá Ele. Ah, mas pregador, para mim ter boas ações, eu tenho que ter nome, eu tenho que ter uma posição eclesiástica elevada. Não. Quer uma prova? Na primeira multiplicação dos peixes e dos pães, Pedro tinha nome, a sombra curava, João era reconhecido como discípulo amado, e entre outros grandes homens de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus, o próprio mestre, encerrou o seu sermão, o sermão da montanha, os discípulos assim: ei, Senhor, bora dispensar a multidão, porque já é tarde. E Jesus, olhando para aqueles camaradas, falou assim: ei, o que temos a oferecer? Vai no meio do povo, procura lá. E eu pergunto a você: João tinha alguma coisa a oferecer? Pedro teve alguma coisa para oferecer?
um jovem, mesmo sem nome, porque a Bíblia não relata. Aleluia. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Talvez alguém pegou aquilo lá, levou ao mestre e falou assim ao Senhor: foi somente isso que arrecadamos. É impossível. Aquilo que é impossível para aqueles homens naquele momento era o suficiente para Deus. Aleluia. Trazendo para o mundo espiritual, dia de hoje, meus irmãos, Deus usou uma criança, um jovem sem nome, para alimentar uma multidão. Ele vai usar você sim, é você. Ele escolheu você, escolheu a mim. Nós somos peças fundamental no plano de redenção de vidas com as nossas boas obras. Atitude, ponte em pé e falarei contigo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Prontidão. Ah, mas pregador, você não sabe como anda a minha fé. Anda lá embaixo, pouquinha. Está oscilando. Sinto-me fraco para fazer o evangelismo. Sinto-me fraco para visitar alguém. A minha fé anda pouca. Uma vez eu ouvi falar e vou repetir aqui: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Saiba de uma coisa, que mesmo você com as suas poucas condições físicas e limitadas, talvez, é você que Deus vai usar. É os teus 5 pães, é os teus 2 peixinhos que Deus vai usar para alimentar uma multidão terrestre. É você. Mesmo com pouca fé, é você. Mesmo se arrastando, é você. É nós que somos cruciais nesse plano. Somos nós. Somos eu e você. Voltando ao contexto. Tábita não foi ressuscitada porque ela era melhor. Tábita não foi ressuscitada porque ela era queridinha. Não. Jesus disse que nós conheceremos as árvores pelos... Me ajude a pregar. Jesus disse que nós conheceremos a árvore pelos... É pelas nossas obras. É pelas nossas obras. Abra um parêntese. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, uma pergunta retórica, claro. Como estariam as nossas obras? Se ele voltasse no final desse culto, será que as minhas obras é digna de redenção? Será que o que eu fiz no decorrer dessa semana é digna da minha salvação? Ou eu vivo no mundo do egocentrismo? Eu sou suficiente, eu vou para o culto, a minha salvação é que importa. Será que as nossas obras no decorrer desse mês, no decorrer desse ano, é digna de arrependimento? Quantas vidas nós poderíamos ter alcançado somente hoje, por intermédio das nossas ações, e nós não alcançamos? Quantas Tábitas morreram somente hoje? Quantas Tábitas deixamos morrer e não ressuscitamos por nossas negligências? Quantas Tábitas?
Às vezes pensamos que para ser um bom missionário tem que ter N cursos de teologia. Ou para ser um missionário tem que ser enviado para outro continente. Não é somente isso. A nossa rua dá para começar. Seja sincero com você mesmo, assim como eu estou sendo comigo agora. Quantas pessoas da nossa rua evangelizamos? Os nossos vizinhos, que é parede com parede, quantas das vezes falamos de Jesus a eles? Quantas das vezes vimos alguém, até mesmo amigos, embriagado, abraçando e falando: Deus te ama e tem um plano de redenção na tua vida. Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa ação perante as tábitas dessa vida? Fica de pé comigo, meu tempo já acabou. Deus conta comigo e com você, para que nós possamos alcançar mais tábitas, que mesmo que elas venham cair, morrer, mas por intermédio do Espírito Santo, e vocês e eu, podemos ressuscitá-la, pelo poder que há no nome de Jesus. Que essa unção de fazer missão, que essa unção de fazer ação social possa cair sobre nós nessa noite, e nos impulsionar a viver o extraordinário de Deus. Que essas ações possam nos proporcionar a ver o extraordinário do Espírito Santo nas nossas vidas. Oramos ao Senhor. Excelentíssimo Deus, oh Jesus, oh Espírito Santo, entramos na tua presença uma vez mais, Deus. Reconhecendo que somos falhos e pecadores, mas que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos encher com o espírito da ousadia, com a vontade de fazer missão, com a vontade de alcançar aqueles que mais precisam. Assim como Tabita marcou a sua geração naquela época, queremos ser reconhecidos como uma igreja de boas ações, uma igreja cheia de boas obras. Deus, derrama sobre o teu povo uma unção, Pai, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do